um tão confortável mundo novo, seríamos tentados a dizer. E, no entanto, um mundo tão depressivo e fortemente causador de ansiedade, gerador de inquietações de toda a natureza e, pela primeira vez, menos otimista quanto à qualidade de vida no porvir. Gilles Lipovetsky. Sou Alex Starr, faço Teologia do Alemão, sou professor, sou teólogo e esse espaço aqui pode ser um pouquinho seu se você me ajudar. Você pode seguir aqui nesse canal, curtir o vídeo, comentar, enviar para seus amigos. Assim, nossa boa e velha teologia pode chegar aos mais distantes rincões da internet. Então, me ajuda nessa tarefa. Vem comigo que hoje vamos falar sobre hipermodernidade nesse livro A Cultura Mundo, do Gilles Lipovetsky. Bom, quero falar sobre filosofia, né? Você está acostumado aqui a ouvir falar de Lutero, ouvir falar de teologia, ouvir falar de igreja, mas é importante que muitas vezes a gente se ocupe a pensar seriamente em questões que dizem respeito à estrutura do nosso mundo, à forma com que as pessoas pensam, a maneira com que nós reagimos e vivemos a vida nesse mundo. E o Lipovetsky, na citação que eu li para você agora há pouco, já coloca de cara o diagnóstico. Nós vivemos num tempo onde não há nenhum otimismo para com o futuro e em que impera a desesperança, a ansiedade e a dor. É isso que perpassa a nossa sociedade. E para ele, isso não passa de um sintoma do que ele chama de hipermodernidade. Nesse livro aqui, A Cultura Mundo, escrito pelo Gilles Lipovetsky e o Jean Serroy, é um livro um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais fácil de entender do que outros dele, onde ele trata da questão da hipermodernidade com um vocabulário um pouco mais complexo. Aqui ele é um pouco mais acessível. Para ele, nós vivemos num tempo que ele chama de hipermodernidade porque ele não considera a pós-modernidade como um fenômeno que é o após a modernidade. Para ele, o que nós vivemos hoje é a modernidade de uma maneira acelerada. É uma modernidade exponencial. Tá? É isso que ele acredita. E ele utiliza 4 categorias para analisar isso nesse livro dele aqui. Ele vai falar do hipercapitalismo, que seria o hiperconsumo, o hiperindivíduo, a hipermodernidade e a hiperconexão. Tá? São esses 4 elementos que ele vai tratar no livro. O que quer dizer isso? Vou tentar exemplificar isso para ficar mais fácil de entender. O hiperindivíduo seria para ele o suprassumo, o exagero, o exponencial do indivíduo que faz as suas próprias escolhas. E aí você pode talvez levantar a questão assim, tá, Alex, mas as pessoas hoje fazem suas escolhas, mas existem pessoas que vivem ainda de uma maneira à moda antiga. Quantas pessoas, quantos influencers tem por aí querendo voltar para o campo, levar uma vida simples, voltar para a religião, viver sem televisão, sem internet, sem nada dessas coisas. Quantas pessoas querem fazer as coisas do modo analógico? Será que nós não estamos vivendo, na verdade, um retorno para o passado e não um exagero da modernidade? O Lipovetsky pensa que justamente a possibilidade de você escolher ser um católico tradicional ou um evangélico tradicional com muitos filhos, com uma esposa que vive para o cuidado da família, você que sai para trabalhar, ou algo dessa maneira, para ele isso
só é possível de acontecer porque há a possibilidade do hiperindivíduo fazer escolhas que não necessariamente precisam ser justificadas. E quando justificadas, elas podem ser justificadas com recurso ao indivíduo e suas escolhas pessoais. Quer dizer, eu escolhi, é minha escolha, não tem nada a ver com as outras pessoas, não tem nada a ver com os outros. Eu quis assim. Então, para ele, esse outro lado da moeda, que muitas vezes é mostrado como, mas ainda existem pessoas que vivem de uma forma tradicional, para ele é apenas uma questão de escolhas pessoais que são possíveis no nosso tempo. Por isso, para ele, por exemplo, um partido de extrema direita não representa de modo algum uma afronta ao paradigma da hipermodernidade. Para ele, partidos de extrema direita, na verdade, só representam um outro espectro do hipercapitalismo. Por quê? Porque para ele todas as relações são mediadas por consumo. Quer dizer, não existe mais na prática algo que a gente possa dizer um paradigma que confronte o paradigma do consumo. Mesmo países mais fechados, como China, tem a perspectiva do consumo bem clara. Ou mesmo a Rússia tem a perspectiva do consumo bem clara. O consumo faz parte do paradigma de sociedade. Quer dizer, elas foram construídas por magnatas. Pode ser que sim, existe um grande número de pessoas que não têm acesso a bens de consumo, que vivem em condições subhumanas, que são exploradas, sim, a gente sabe isso é uma mazela do sistema. No entanto, há um sistema que funciona a partir do capitalismo global. E ele vai dizer que tanto partidos de extrema direita quanto de extrema esquerda, eles, na verdade, se retroalimentam desse sistema. Por quê? Porque tem como premissa a escolha individual e, no final das contas, o que todos eles querem é mais consumo, que as pessoas tenham mais acesso e possibilidade de consumo. E aí, para ele, para os autores, não existem mais balanços sociais. Todas as relações acabam sendo mediadas e vistas sob a ótica da escolha individual ou a partir da ótica do consumo do indivíduo. Então, vamos imaginar que a igreja, tradicionalmente, né? Tradicionalmente a igreja representava o lugar onde essas questões de consumo não tinham espaço, não tinham importância. A igreja não é um lugar de consumo, a igreja é um lugar de comunhão, de celebração, de festejo. E pense numa celebração da igreja, algum tipo de confraternização, onde as pessoas, cada uma traz algo de casa, preparado por si mesmas. Essa vivência de comunidade, de repartir, ela era de alguma maneira, pelo menos na vivência cotidiana, um balanço a esse exagero do consumo. Era um lugar onde a mensagem não era gaste mais. A mensagem dizia respeito a ofertar, a auxiliar, a abençoar, a amar as pessoas. Então o consumo não tinha tanto lugar. No entanto, o que acontece hoje? Você vai numa igreja e o paradigma do consumo tomou conta dela. Então, você tem lá uma confraternização da igreja, as pessoas não preparam mais uma coisa em casa e trazem para a igreja. Elas compram no supermercado e levam para a igreja. Elas trazem algo industrializado. E ninguém nem sequer pensa a respeito disso. Quer dizer, não é por mal que as pessoas fazem isso, mas é porque elas já pensam dessa maneira. Quer dizer, eu estou levando algo que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho, do meu suor, é digno, é correto e é para dividir com as pessoas ali. E ao trazer e dividir isso, eu também
incentivo à produção local, ao comércio local e por aí vai, se você quiser pensar a respeito disso. A maioria das pessoas nem vão pensar nisso. Simplesmente vão adquirir aquilo e trazer e dividir na igreja, ponto final. O fato é que também as igrejas, ao não terem mais esse balanço, ao não ofertarem mais essa possibilidade de balanço, acabam entrando no esquema do consumo e se tornam mais um refém desse grande sistema cultural de escolhas. As pessoas escolhem, hoje eu estou contente nessa igreja, não gostei da pregação do pastor, vou para a próxima, discordei de alguma coisa, vou para a próxima, e a igreja se torna um local de consumo da fé. Como o André Heinck falou aí num storyzinho dele que acabou viralizando, as pessoas hoje valorizam igrejas com sala VIP, né? Para que os VIPs não sejam incomodados, não sejam atrapalhados. E isso, de novo, é sintoma da hipermodernidade, é sintoma do hiperindivíduo. Esse hiperindivíduo, ele é tão autocentrado nas suas escolhas, nas suas preferências, nos seus gostos, que ele mesmo não consegue se enxergar como parte de uma comunidade. Então, na verdade, ele defende a sala VIP porque ele mesmo gostaria de estar lá na sala VIP. Ele quer honrar aquela pessoa famosa que está lá, porque se ele fosse famoso, ele gostaria de estar naquele lugar sendo aplaudido e sendo lembrado pelas pessoas. Tá? É mais ou menos isso. Esse é uma invejazinha que o crente tem e que, no fundo, é, de novo, fruto de uma cultura na qual nós estamos imersos, eu diria até submersos. Por último, a hiperconectividade. Nunca estivemos tão conectados. Você está assistindo esse vídeo do meu YouTube, provavelmente no seu celular, enquanto você faz outras coisas, não é mesmo? É muito provável que você esteja fazendo isso. E é provável que você comente e que você envie para outra pessoa, se você fizer aquilo que eu pedi para você fazer antes, né? Eu espero que sim. E isso retroalimenta a rede do YouTube, gerando mais conectividade, gerando mais pessoas que vão ver esse vídeo, gerando mais recursos, mais grana para a plataforma do YouTube. No fundo, é sobre isso. E essa hiperconectividade, ao invés de trazer para nós um benefício, no sentido de, bom, agora eu posso telefonar, telefonar é coisa de velho, né? Pelo amor, né? Eu posso fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp com alguém do outro lado do mundo. Eu posso gravar um podcast. Quer dizer, a gente já gravava Bibotalk há 2012 pela internet, eu morando lá na Alemanha, né? Então a gente já fazia isso transoceanicamente, ainda que sem vídeo, né? Mas já fazia. É lógico que esse mundo global sem fronteiras é maravilhoso do ponto de vista das possibilidades. E aí vale aquela máxima: global thinking, local aging, né? Pense global, haja local, paradigma local, né? Que ficou famoso algumas décadas atrás numa ética global, mas que também tem as suas dificuldades. Quer dizer, para onde vai o lixo da tecnologia? Você já pensou sobre isso? Em grande medida, vai para países pobres da África, que vendem espaço geográfico para os países ricos jogarem o seu lixo tecnológico. Para onde vai o nosso lixo de plástico? Vai para os oceanos, se torna um microplástico boiando oceano afora, mundo inteiro. Isso estou falando apenas de um pequeno problema nesse oceano, que é o lixo tecnológico. Fora os problemas mentais, espirituais, eu diria até, causados por esse excesso de conectividade. Nós não conseguimos mais desligar, não conseguimos mais descansar, não conseguimos mais dormir. Outro dia
Um aluno meu me perguntou uma dica de devocional e eu disse para ele: tira o celular do teu quarto, bota para carregar em outro lugar e no lugar do seu celular coloque a sua Bíblia para que você lembre antes da Bíblia do que do seu WhatsApp. Quantos conseguem fazer isso? Eu mesmo tenho dificuldade enorme em fazer isso. Mas é fato. A hiperconectividade tem roubado a nossa alma, o nosso sossego, a nossa paz de espírito e impedido a gente de relações profundas. Lipovetsky vai dizer que uma das grandes dificuldades é que nós não refletimos mais sobre questões profundas. Nós não nos dedicamos mais a leituras profundas, a pensar sobre questões complexas e filosóficas até. Não é à toa que o Byung-Chul Han, num outro livro muito interessante, que me fugiu o nome agora, crise de memória, gente. Esse meu lapso agora também é, no final das contas, fruto do excesso de tecnologia, excesso de telas, excesso de celular, excesso de informação, esse bombardeio de informação, faz com que a gente não lembre mais o nome do livro do Byung-Chul Han que eu ouvi, na verdade, olha o contrassenso, ouvi enquanto estava fazendo academia. Esse é o tempo que a gente vive. E nesse livro, em que o Byung-Chul Han falava sobre rituais, não é o sobre rituais dele, esse é o Vida Passiva, tá? Perdão, tô lembrando o nome agora, Vida... joga no Google aí, então me ajuda, você que tá aí, joga no comentário, tá? Se eu não me engano, o nome do livro é... vamos pro Google, né? Pelo amor, né, gente? Byung-Chul Han, quem sabe faz ao vivo, dizia o velho Faustão. Vida contemplativa. Vita contemplativa. Ou sobre a inatividade. Lá ele falava sobre o problema do fim da poesia, do fim dos autores de poesia e da filosofia de forma mais aprofundada. Por quê? Porque nós não temos tempo para pensar. Essas coisas demandam tempo. E numa época em que tudo é produtividade, porque você precisa produzir, é o hipercapitalismo, porque você precisa ser você mesmo, experimentar, ter a sua própria vivência, o hiperindivíduo. Você precisa estar conectado, saber de todas as coisas, ver o último vídeo, saber da última novidade, a hiperconectividade. Por conta disso, nós não refletimos sobre questões profundas. É por isso que nós não temos grandes nomes na filosofia, não temos grandes nomes na teologia. Sempre que alguém diz, fulano de tal é o maior nome da teologia do século XXI, eu doutor em teologia sistemática, não faço ideia quem é aquela pessoa que estão falando. Por quê? Porque eu sou mal informado? Eu acho que não. Eu conheço bastante coisa de teologia sistemática. Posso ter certeza. Mas somente na minha área, na área de Lutero, nos últimos 10 anos foram produzidos mais de 1000 artigos ano sobre o tema. É impossível, humanamente impossível, que a gente tenha domínio sobre as coisas. Quanto mais profundidade sobre elas. É disso que eu estou falando. É por isso a dificuldade. E é por isso que eu quero te desafiar, nesse ano 2025, a você se aprofundar em alguma coisa. Pega algo para se aprofundar. Não se preocupa em ler toda a Bíblia rápido. Aprofunda num livro. Não se preocupa em eu preciso ler todos os livros de tal coisa. Leia um livro com profundidade, com calma, com paciência. Aprofunde um tema, vá com calma, entenda palavra por palavra, vá devagar, respeite o seu tempo. Reme contra essa maré que quer levar você a consumir só mais um livro, só mais um vídeo, a saber da última novidade. Se desligue um tanto quanto disso tudo. E já chega, né? Lipovetsky, valeu. Você tá aí me ouvindo. Valeu também. Vai ler um livro. Tchau, até a próxima.